Vamos nessa falando agora sobre os princípios constitucionais orçamentários e também alguns princípios previstos na Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro, a Lei 4.320 de 1964. Então veja, meus queridos e minhas queridas, que os princípios orçamentários são pedras fundamentais na atividade financeira do Estado. E vamos iniciar com o primeiro princípio fundamental que você já conhece e é o mais importante, o princípio da legalidade orçamentária. O princípio da legalidade está previsto no artigo 5º, inciso 2, como você já sabe, bem como um princípio constitucional da administração pública, previsto no artigo 37, o famoso LIMP. Temos primeiro a legalidade, depois temos a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Perceba que aqui é legalidade orçamentária. Então perceba que para que haja a previsão da receita e a execução do orçamento, tem que ter a aprovação por lei, a aprovação através de uma decisão política estabelecida numa norma jurídica aprovada no respectivo parlamento. Ok? Veja que aqui o princípio da legalidade também é entendido como indisponibilidade das receitas públicas, ou seja, as receitas públicas devem atender, como você viu lá no conceito de atividade financeira do Estado, deve atender às necessidades públicas. Então, os bens, o patrimônio público, pertence à coletividade, de sorte que ninguém é dado o direito de utilizá-lo livremente. Em outras palavras, ou seja, ninguém é dado utilizar das receitas públicas de maneira arbitrária, uma vez que aquela receita é para todos. Então, tem que ser utilizada de acordo com as normas jurídicas que são aprovadas pelo parlamento, que é quem representa legalmente o povo, ok? Agora veja que a lei orçamentária e a lei que institui créditos suplementares especiais aprovados pelo Poder Legislativo são instrumentos que autorizam a aplicação de recursos públicos. Dessa forma, em regra, as despesas são autorizadas por lei e abertas por decreto executivo. Portanto, não pode haver despesa pública sem autorização legal prévia do Poder Legislativo. Isso é um ponto fundamental. O poder público não pode gastar, o Estado não pode gastar sem ter previsão prévia no orçamento, sem ter previsão anterior em lei. Ok? Essa é a nossa regra, é o nosso princípio. Agora, veja um ponto fundamental aqui, onde está concretizado, quando falamos de direito orçamentário constitucional, onde está concretizado o princípio da legalidade orçamentária, está no artigo 167, inciso 1 e inciso 2. Veja, o que é que diz o artigo 167? São vedados, portanto, são proibidos o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 2. É proibido a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Isto é, não pode ter despesa, o Estado não pode ter despesa e não pode assumir obrigações que não esteja prevista no orçamento, não esteja prevista nos créditos orçamentários. Agora existe uma exceção aqui que é importante, que é o artigo 167, parágrafo 3º. Veja o artigo 167, parágrafo 3º, pois ele cai demais nas provas. O que é que ele diz? A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62, que fala da regulamentação da medida provisória. Então veja que, por exemplo, medida provisória só pode tratar de crédito extraordinário. E crédito extraordinário só pode tratar de 3 temas: calamidade pública, guerra, ou seja, uma guerra ou iminência de guerra, e a comoção interna. Isso é fundamental, cai demais. Quando você fala medida provisória, pode tratar de tema orçamentário? Pode, de crédito extraordinário. Assim sendo, uma medida provisória aprovada lá no gabinete da presidenta Dilma não pode ser, não pode ser para pagamento de servidores públicos ou para aumento de salário de funcionários, por exemplo. Ou seja, através de uma medida provisória não se pode aumentar o salário. Ou seja, através de uma medida provisória também não se pode utilizar recursos públicos para fins que não sejam de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Por exemplo, uma medida provisória pode ser utilizada no caso de desastre lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, por exemplo, lá no Espírito Santo, quando teve a enchente. Por quê? Porque ali é um caso de calamidade pública, mas fora esses casos de calamidade pública, de comoção interna ou de guerra, medida provisória não pode abrir crédito orçamentário. Por isso que é chamado, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, de crédito extraordinário, porque só pode ser para guerra, calamidade pública ou comoção interna. Ok? Vamos nessa. Outra vertente aí do princípio da legalidade é que a aplicação dos recursos orçamentários deve ocorrer em respeito às demais normas jurídicas que regulam a gestão governamental. Ou seja, em outras palavras, não basta ter autorização no orçamento. Uma despesa pública também deve observar a Lei de Licitações Públicas, a Lei 8666 de 1993. Isto é, nessa vertente da legalidade, que é mais rigorosa, não basta a autorização do parlamento para o gasto público. Esse gasto também tem que observar outras leis, tais como a Lei 8666 de 1993. Outra lei importante é a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, veja, também deve-se observar outras normas jurídicas no que tange a assumir obrigações e gastar o dinheiro público. Vamos a um princípio que cai muito em prova, é o princípio da universalidade orçamentária. Vejamos o princípio da universalidade orçamentária. O orçamento deve conter, em princípio, todas as receitas e todas as despesas da administração pública. E este princípio, isso caiu, por exemplo, na prova da Procuradoria da Fazenda Nacional de 2009, que perguntava qual o artigo da Constituição que concretiza o princípio da universalidade. Está aqui, 165, parágrafo 5º, que diz que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, vai compreender o orçamento fiscal, vai compreender o orçamento de investimento e vai compreender o orçamento de Seguridade Social. Ou seja, orçamento fiscal, orçamento de Seguridade Social e orçamento de investimento. Tem que conter todas as receitas e todas as despesas. Este é o princípio da universalidade. Agora, o artigo 3º e 4º da Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro, que é a Lei 4.320 de 64, também regulariza o princípio da universalidade e fala o seguinte: a Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de créditos autorizados em lei. Ou seja, qualquer tipo de empréstimo tem que estar previsto na Lei
orçamentário anual. Diz o artigo 4º da Lei 4.320/64. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que por intermédio deles se devam realizar. Ou seja, no terceiro fala das receitas, previsão das receitas, e no quarto fala da previsão das despesas públicas. Veja aqui um exemplo que já foi cobrado em prova, um exemplo que acontece cotidianamente nos municípios, nos mais de 5.550 municípios que temos no Brasil. Veja esse exemplo. Foi cobrado em prova. O prefeito municipal de São Paulo solicitou ao contabilista da prefeitura que elaborasse um projeto de lei orçamentária anual sem considerar as despesas do setor com educação. O contabilista corretamente informou que o pedido não poderia ser atendido, em razão do princípio da universalidade, pois por esse princípio deverão ser incluídos no orçamento todas as receitas e todas as despesas. Assim, quando o contabilista não atende a este pedido do prefeito que não quer colocar as despesas com a educação, ele está considerando, está obedecendo o princípio da universalidade. Ao mesmo tempo que ele está obedecendo o princípio da universalidade, provavelmente, se ele não for concursado, for um cargo em comissão, vai também ser demitido. Brincadeiras à parte, o que é importante aqui é você vai ser demitido ilegalmente, de forma arbitrária. Claro, porque ele não pode obedecer uma ordem manifestamente ilegal. E aqui, a ordem do prefeito é manifestamente ilegal. Por que a ordem do prefeito é manifestamente ilegal? Porque no orçamento tem que estar todas as receitas e todas as despesas. Agora, existem algumas exceções a este princípio. A primeira exceção é a súmula 66 do STF, que se refere aos tributos. Para se instituir e cobrar um tributo, não precisa de prévia autorização orçamentária. Por isso que se diz que hoje, na nossa Constituição de 88, não existe mais o princípio da anualidade tributária. Temos a anualidade orçamentária, mas a anualidade tributária não tem. Por quê? O que é o princípio da anualidade tributária? Isso caiu, por exemplo, na prova da Fundação Getúlio Vargas de auditor fiscal de Angra dos Reis. O que diz esse princípio da anualidade tributária? Que para se instituir ou cobrar um tributo, tem que ter prévia autorização legal. Não foi recepcionado pelo texto da Constituição. Então veja a súmula 66. É legítima a cobrança de tributos se houver sido criado após o orçamento, ou seja, não precisa para cobrar o tributo ter prévia autorização orçamentária, mas antes do início do respectivo exercício financeiro. Nesse caso, ainda que o orçamento não tenha previsto determinado tributo, este poderá ser normalmente arrecadado, se cumprida a legislação tributária. Assim, não vigora no Brasil o princípio da anualidade tributária, ok? Vamos a outra exceção, que é exatamente a não recepção do artigo 51 da Lei 4.320/64, que diz que nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça. Nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária. Então, essa parte aqui da cobrança do tributo sem autorização orçamentária não foi recepcionada pelo texto constitucional, uma vez que o texto constitucional não aprova atualmente o princípio da anualidade tributária, ou seja, não precisa de prévia autorização orçamentária para se cobrar um tributo. Esta é uma exceção. Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço!